Então, continuando falando, gente, sobre os códigos de ética profissional, que eles trazem os seguintes princípios. Além do que eu havia dito, né, honestidade no trabalho, lealdade com a empresa, formação de uma consciência profissional, execução de um trabalho no mais alto nível de rendimento, ele traz o quê? Respeito à dignidade humana. Tanto as pessoas que estão trabalhando ali naquele ambiente que a empresa o respeita, que respeita tanto ele como pessoa, que não acomete, ele não sofre assédio moral, como a dignidade das pessoas que essa pessoa vai atender, que vai trabalhar. Gente, porque ir para a área da saúde, você vai ter muito contato com pessoas, tem que gostar de lidar com pessoas. E sem ética é impossível. E assim, essa questão do segredo profissional, ele estava em praticamente todas as profissões. Dependendo, gente, desse código que você quebrar, do código de ética que você quebrar, você pode perder a sua licença mesmo para trabalhar. Você pode perder a sua carteirinha. Então, os códigos de ética acontecem, gente. A gente tem que prestar conta para um chefe que está acima. A questão da pessoa de ter mesmo na pirâmide, digamos que você tem que prestar contas para o seu chefe. E esse prestar conta, gente, é de uma forma educada. Você vai chegar para ela e vai falar. Não é que você vai chegar e falar, nossa, que pessoa chata, eu tenho mesmo que falar com ela. Ai, nem vou falar, vou deixar um bilhete, ele que se vire para ler. Não, você dessa forma você não está sendo ético. Deixa eu passar para frente, que isso não é tão importante. Então, gente, o código de ética empresarial, ele pode ser entendido como um valor da organização que assegura sua sobrevivência, sua reputação e, consequentemente, traz bons resultados. Ou seja, se uma empresa, uma clínica, ela leva em conta a questão dos princípios, dos códigos de ética, ela vai ser uma empresa que ela vai ser valorizada, que ela vai trazer bons resultados e que as pessoas, os profissionais vão querer estar naquele lugar. E sem contar, gente, que sem ética o lugar seria um caos. Então, assim, dependendo o que é a principal importância aqui na questão do código de ética, ela vai garantir que os funcionários eles saibam lidar com determinadas situações e que a convivência daquele ambiente de trabalho se torne leve, que não causa realmente seja um lugar punitivo de se trabalhar. Deixa eu só ver se eu estou esquecendo alguma coisa, gente. No caso específico do profissional de segurança do trabalho, a base do seu comportamento ético está definida no respeito à dignidade humana, a partir e através de ações voltadas à preservação e à conservação da vida humana. Então, tanto assim, a responsabilidade que ele tem, tanto ali pela a questão da vida dele, como de todas as pessoas que trabalham ali, ele é responsável por várias vidas. Então, por isso que a gente fala que ela é voltada à preservação e à conservação da vida humana. Ele vai trabalhar, vai atuar de uma forma que o trabalho das outras pessoas também se torne leve, para que haja um bem-estar para esses trabalhadores. Ele vai agir tanto assim, às vezes ele de forma individual ou no coletivo,
ele vai o quê, gente? Através de cada profissão, na verdade, praticamente todas as profissões tem que ter o estudo, o aprimoramento mesmo do... Gente, se você trabalha num lugar, o colega está perguntando se está trabalhar num lugar que só tem uma pessoa ética. O que é que pode acarretar? Caos, gente, vai acarretar caos. Essa pessoa vai ficar super sobrecarregada. Por quê? Porque ela vai falar, gente, poxa, eu sei o que é certo, o que é errado, e olha o que as outras pessoas estão fazendo. Então vai ser aquele ambiente de trabalho super pesado. Aquele ambiente de trabalho que você vai sair dali e falar assim, nossa, eu tô com tanta dor nas minhas costas, parece que eu tô carregando o mundo nas minhas costas. Porque trabalhar em um lugar que não tenha ética, gente, é literalmente um caos. Ninguém respeita ninguém. Vai ser aquele lugar que as pessoas um grita com o outro, que se, usando assim, um termo popular, passa a perna no outro, não respeita a prioridade do outro, ele se coloca as suas vontades, é como se fosse acima dos demais. Então, resumindo, é um ambiente que é um verdadeiro caos. Poxa, né? Que pena. Mas infelizmente, gente, tem muitas pessoas assim, né? Tem muitos lugares assim que preza mais a questão, às vezes, do que é que o serviço seja feito, mas não preza, não valoriza ali o que está na sua volta. E às vezes o que acontece, uma pessoa só que não tem ética, ela pode contaminar os demais, ela fica reclamando tanto que ela deixa o ambiente de trabalho pesado. Imagina um lugar que a maioria é assim. É bem complicado. Então, gente, voltando, o profissional da segurança do trabalho, ele tem que, então ele se aprimora, ele estuda, ele adquire conhecimento, tanto teóricos, depois vai para a prática, e, ele tem responsabilidade ali, tanto pelas pessoas que estão ali no ambiente, como as pessoas do contexto externo também. Ele zela pela saúde de todas as pessoas que estão ali em volta e também as que estão ali fora, que podem sofrer algum acidente decorrente do seu trabalho. Então, olha o que acontece. Em especial, tomará todas as medidas para que seu conhecimento técnico seja compatível com o tipo e natureza de riscos da empresa onde atua, tendo clareza do que assumirá ou emitirá parecer em atividades para as quais se sinta tecnicamente capacitado. Ou seja, gente, só assumam coisas, só façam coisas que vocês tenham certeza que está correto. Não assumam riscos desnecessários. Se você está num lugar, começou agora, aconteceu algo que você não sabe se é certo ou errado, vocês perguntem, vocês questionem, vocês pesquisem antes de fazer qualquer coisa que podem trazer em risco tanto a sua vida como os demais. E você pode perder realmente o seu direito de exercer a sua profissão. Então, gente, por isso que eu falo, cada profissão, ela tem o seu código de ética específico que você tem que seguir. Por isso que para cada lugar que você vai trabalhar, ou independente da área que você vai atuar, você tem que se capacitar antes. Você leva toda essa questão do conhecimento teórico, vai para a prática e depois você vai para o mercado de trabalho. Deixa eu só ver se eu estou falando tudo que são muitas provas. Então, gente, ó, só recapitulando o que a gente falou. Quando a gente fala em relação à virtude, a gente fala que a capacidade que cada indivíduo tem para fazer o bem. É uma inclinação que esse indivíduo tem para fazer o bem. E quando a gente fala nesse sentido de moral, dos conceitos que são as condutas, os costumes, os valores, a gente fala em dois sentidos, que tem a questão do imoral e do amoral. Amoral, esse azinho quer dizer não, a pessoa ela não tem consciência em relação à moral.
e é como se agisse, fizesse alguma coisa errada pela ignorância de não saber. Já a questão do imoral, ele faz consciente de que aquilo é errado e mesmo assim ele vai e o faz. Então, ai meu Deus. Código de Ética do Técnico de Segurança do Trabalho. O código se divide em vários capítulos que dispõem sobre o código de ética. O primeiro capítulo vai falar sobre atividade profissional. O segundo, sobre o profissional. O terceiro, os deveres que essa pessoa tem para fazer. O quarto é sobre a conduta ética daquele profissional. O quinto é sobre os colegas, porque você não vai conseguir ou fazer as coisas para você se destacar, derrubando, passando por cima dos seus colegas. Não é assim, gente, que funciona. Se você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa totalmente sem ética, sem os princípios morais. O sexto está relacionado às proibições. O sétimo da classe, o oitavo dos direitos e o último das penalidades. Quando a gente vai falar em relação alguns são muito importantes, assim. Por exemplo, quando a gente vai falar em relação do profissional, cada profissão, gente, ela tem o seu código de ética específico, como eu havia dito. E você tem que seguir esses princípios de ética do profissional, de cada um. Então, ele fala o quê? Por exemplo, no artigo 6, ele fala o seguinte, que deve acompanhar a legislação que rege o exercício profissional da segurança do trabalho, visando cumpri-la corretamente e colaborar para a sua atualização e aperfeiçoamento. Então, você tem que estar sempre por dentro do que está acontecendo em relação ao seu serviço ali. E você tem que tentar colaborar para aperfeiçoar sempre o serviço, para que você cresça também, a sua profissão também cresça. E outro, quando fala assim da questão aqui do artigo 8, que ele fala o seguinte, que em relação à profissão, considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Tanto a sua dignidade como profissional, como da sua profissão. Você mesmo, assim, perceber, tem pessoas que nem fez esse curso, não tem esse conhecimento que tem e querem exercer, querem trabalhar na mesma função que eu tenho. Então, cabe a você também fiscalizar. E o outro, ele fala o quê, gente? Que você como o técnico em segurança do trabalho, você poderá delegar parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a um colega com menor experiência, mantendo sempre sob a sua responsabilidade técnica. Então, você é ali o responsável por aquele setor. Tem uma pessoa que ela não tem a mesma experiência que você tem. Você pode ceder para ela, passar alguma coisa para ela, mas desde que você fique olhando, você fique supervisionando essa pessoa. Mas você vai delegar parcialmente esse trabalho. Você não vai passar a responsabilidade toda para essa pessoa fazer. Então, assim, quando a gente fala da questão sobre o código de ética, gente, é muito importante. É eles que regem a profissão de vocês.
É através deles que vocês sabem o que pode ou não pode fazer. E dependendo do que você faz com o seu código de ética, você pode perder a questão de atuar, de você poder trabalhar mesmo como profissional ali que você estudou tanto. Então, quando fala a questão dos deveres. Do artigo 12, aliás, ele fala o quê? Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre elas o Conselho Regional Técnico de Segurança do Trabalho. Ou seja, gente, o sigilo total profissional. Há alguns casos específicos que vocês podem quebrar esse sigilo do que é passado para vocês. É o caso quando o próprio conselho, ele entra em contato e ele pede algumas explicações. Então, nesse caso, é permitido por lei que você quebre o sigilo. Ou dependendo alguma coisa que seja judicial. Por exemplo, eu como psicóloga, a minha profissão está voltada totalmente pela questão do sigilo. O que a pessoa me diz, eu não posso simplesmente falar para ninguém. Porque eu posso literalmente perder minha licença e eu posso ser processada e responder judicialmente por eu ter quebrado o sigilo. Mas assim, por exemplo, eu atendo algum caso que a justiça me encaminhou para eu atender. Então, nesse caso, o que ele me fala, eu posso falar algumas coisas, por quê? Porque é a justiça que está me pedindo. Então, nesse caso, eu posso quebrar o sigilo profissional. Por exemplo, se o meu paciente chega para mim e fala, olha, eu sofri o abuso e eu estou preparando tudo para me vingar. Eu já esquematizei tudo, eu já contratei uma pessoa para fazer o serviço e eu vou matar tal pessoa. Eu não posso ficar calada, porque se eu ficar calada e a pessoa realmente vir fazer isso, e eu sabendo o que ela me falou, eu me torno cúmplice. Então, nesse caso em específico, eu vou quebrar o sigilo, eu vou ter que entrar em contato com a justiça e falar o que me foi passado. Então, tem alguns casos em específicos que vocês podem quebrar o sigilo do trabalho de vocês, mas são casos muito específicos. Eu não sei se na apostila de vocês se tem a questão desses artigos, desses códigos de ética. Se vocês chegaram a estudar sobre eles. Mas assim, gente, a questão do código de ética vai ter alguns na prova, sim. Vai ter uns 3 a 4 desses na prova. Mas vai ser em relação à atividade profissional, ou do profissional e o do dever. Mas assim, é sempre você levar em conta o quê, gente? O código de ética serve para direcionar o que você pode ou o que você não pode fazer. Então, assim, quando vocês estiverem fazendo a prova, é a questão do ler mesmo. Leia com calma, observe. Porque às vezes você fala, nossa, é isso aqui e marca. Só que você deixa passar alguns detalhes. E o código de ética, gente, é indispensável em todos os setores. Então, quando a gente fala que consideram falta contra a dignidade no trabalho, que veria até pela essa questão entraria até um pouquinho aqui a questão do assédio moral. Então, utilizar informações e influências obtidas na posição para conseguir vantagens pessoais. Então, você está num lugar que você consegue falar o quê? Eu consigo
obter ganhos nisso. Se eu fizer alguns favores ou fechar os olhos para algumas coisas, eu posso tirar vantagem em algumas coisas. Então, gente, isso aqui vai contra a dignidade, vai contra o código de ética. Fazer declaração que constitua perigo da divulgação. Vocês emitirem algum laudo errado, sabe? Ou omitir algumas informações. Oferecer serviços ou prestá-los a menor preço para impedir que encarregue dele outra pessoa. Gente, cada profissão, assim como tem o seu código de ética lá nos seus códigos, ele vai falar o quê? Ele vai falar o valor mínimo, o piso de que cada um deve trabalhar. Então, gente, é errado você falar assim, se uma consulta, a menor consulta, sei lá, que atende, está lá no conselho, sei lá, é R$100. Eu vou e falar assim, para eu conseguir um monte de clientela, eu vou começar a atender por R$30. Eu estou sendo injusta comigo mesmo, eu estou desvalorizando a minha profissão, toda a minha dedicação, todo o meu estudo, e eu estou sendo injusta com os colegas de trabalho. Isso é uma concorrência desleal, tanto com você como com seus colegas. Então, isso, gente, é falta de dignidade mesmo em relação ao seu trabalho. E no código de ética, depois se vocês tiverem um tempo e vocês puderem ler lá o código de ética de vocês, vai falar isso. Vai falar que vocês não podem atender ou divulgar serviços que para receber ganhos próprios ou serviços de menor preço que está ali na tabela de cada profissão. Negar a prestar colaboração nas distintas dependências da entidade para quem trabalha. Você foi contratado por alguma coisa, a pessoa te pede, você fala, não tem como fazer isso agora, aconteceu alguma coisa, estou indisposta, enfim. Você está sendo totalmente antiético. Prestar serviço de forma deficiente, você vai demorar sem causa aparente para executar algum serviço, ou você pode até abandonar a execução de algum trabalho. Então, você vai estar sendo também sem ética nesse sentido. Você tem o conhecimento, você tem capacidade para prestar um bom serviço e, de repente, você fala, ou por negligência, com preguiça, enfim. Você acaba não dando o seu melhor. Gente, e o que é muito importante é vocês conseguirem separar muito bem a vida pessoal de vocês da profissional, para que não ocorra isso, sabe? Tá acontecendo tanta coisa na minha vida que eu não estou conseguindo me doar totalmente no trabalho. Então, você começa a fazer uma prestação de serviço de uma forma deficiente. Delegar a outras pessoas a execução de trabalhos que em forma estritamente comercial tenha sido solicitado para você. Então, foi passado uma demanda de trabalho para você. Aí você fala, nossa, hoje estou com preguiça de fazer isso. Eu vou falar para fulaninho fazer porque foi o chefe que pediu. Então, você acaba terceirizando o serviço que era seu. Gente, você está faltando totalmente com a dignidade no trabalho. Você está sendo totalmente injusto ali com seus colegas de trabalho. Às vezes, o que acontece? Você tem influência, você conhece algumas pessoas e você começa a usar isso como benefício ou para você mesmo ou para a empresa que você trabalha. E isso, gente, também não deve acontecer de forma alguma. Então, quando a gente fala nessa questão assim, de dignidade, a questão de ética, então, quando a gente fala da questão de ética profissional, para que não ocorra essas faltas de ética aí, a ética está voltada tanto por quê? Para a competência de cada um. Ela deixa os profissionais, ela deixa aquele ambiente de trabalho com mais competência, ela torna as pessoas que estão ali trabalhando mais habilidosas. E ela tem o quê? Tem o seu posicionamento ético. Então,
O profissional ético, gente, ele vai se encaixar em qualquer lugar que ele for trabalhar. Ele vai ser muito bem quisto ali, sabe? Porque se a pessoa faz bem o seu trabalho, se ela não causa discórdia, se ela não vai se negar a ajudar os seus companheiros, se ela não vai ter aquela pessoa egoísta que sabe o conhecimento e não quer transmitir para o outro, ela vai ser uma pessoa que vai se encaixar em qualquer ambiente. Então, ela vai ser uma pessoa, gente, quem trabalha mesmo com os princípios éticos vai procurar sempre o quê? Está se aperfeiçoando para ser o melhor profissional possível. Então, ela vai ser realmente uma pessoa habilidosa, ela vai ser uma pessoa competente e ela vai ter vários princípios mesmo assim, ética, vai ter responsabilidade ética, responsabilidade tanto pelos seus colegas, como a responsabilidade pelas pessoas que estão lá fora. Então, vocês percebem o tanto que a ética, gente, é indispensável em qualquer lugar. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso, a ética? Se vocês tiverem acesso, a gente quiser dar uma lida sobre os códigos de ética de vocês, leiam principalmente aqueles, os primeiros, o 6, o 7, o 8, que são da profissão e do profissional. Deixa eu só dar uma olhada se eu esqueci de falar algo para vocês. É isso mesmo. Alguma dúvida, gente? Ok. Então, só lembrando que a ética, ela é uma filosofia dos princípios, da conduta, da moralidade. Ela que está pautada ali no que é o certo e o que é errado, para fazer o bem e o mal. E já quando a gente fala da questão da moral, ela está relacionada à questão dos costumes, dos valores, das normas. Isso sempre vai ser voltado para moral. Ética, a gente não vai falar da questão das leis e dos costumes. E lembrando sempre que a moral, ela é mutável. De acordo com o tempo ali, ela pode ir mudando. Por isso que a gente fala que ela é mutável. Ela não é uma coisa que fica para sempre, assim. Lembrando a questão da diferença entre a moral constituída e a constituinte. A constituída é a que você nasce e você vai adquirindo repertórios, conhecimentos no decorrer da sua vida. E quando a gente fala da moral constituinte, é aquela que você vai debater, você vai discutir, e você pode mudar a moral que está acontecendo ali. Então, geralmente, gente, quando tem uma coisa acontecendo na sociedade, que está muita gente ali fazendo passeatas, tentando mudar alguma coisa, geralmente é criada uma lei para que torne aquilo legal. Então, por isso que a gente fala que a moral é filha do seu tempo. Por quê? Porque ela é mutável, ela vai mudando de acordo com a cultura, com o local. E eu acho que é isso, gente. Olha, na prova, o que acontece? Não vai estar exatamente com as mesmas palavras que eu estou falando aqui. Mas tudo que eu falei aqui na revisão é o que está na prova de vocês. Então, é só vocês realmente lerem com calma, prestar atenção.
Se vocês puderem estudar um pouquinho sobre os códigos de ética, vai cair mais assim, sobre o das profissão, dos profissionais e o conduta. Então, assim, gente, quando a gente fala que uma pessoa ela está indo contra uma moral estabelecida, tem uma moral que está sendo vigente ali. Quando a gente fala a pessoa está indo contra a moral estabelecida, ela está indo contra, ela está sendo imoral. E quando a gente fala nessa questão assim de que ela está indo contra os bons costumes, os valores, ela vai contra as regras da moral, da moralidade. Então, se ela tem consciência do que é moral e está indo contra, ela está sendo uma pessoa imoral. Entenderam, gente? Alguma pergunta? Ok, então. Eu acredito que a prova de vocês vai ser quarta-feira. Não serei eu que irei aplicar, só fui mesmo me chamada para dar essa revisão para vocês. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a coordenação, ou podem pedir meu número, que eu esclareço qualquer dúvida de vocês. Eu vou só deixar aí meu telefone, se acaso vocês tiverem alguma dúvida quando estiver lendo, estudando, vocês podem me mandar mensagem. Bom, então foi um prazer dar essa aula para vocês. Boa semana. Estudem, gente. A prova tá fácil, é só questão mesmo de ler com atenção. Que vocês vão conseguir fazer a prova. E só me lembrando, gente, que a ética, o código de ética, a ética moral, ela está sempre voltada para a questão do bom convívio, do convívio em sociedade, para que as coisas não virem um caos. Então, se vocês forem falar assim, a ética é isso, está sempre voltada para a questão do bom convívio. O que não seria ética, a pessoa agir com desonestidade, ser desleal, causar intrigas. Então, é sempre vocês pensarem, não, ética serve para deixar um ambiente de trabalho mais leve. Ela é uma diretriz para que consiga conviver bem em sociedade. Tá bom, gente? Boa noite e até mais. E sucesso aí para vocês na profissão de vocês e boa prova.